Oi, pessoas. Agora a gente vai estar montando uma, uma tentativa de juntar tudo que a gente conversou no que foi a nosso primeiro encontro, né? Então, o que que nós temos de fato? O que nós temos é o seguinte: existe uma necessidade de se produzir, né, cientificamente, artisticamente, teologicamente, filosoficamente na universidade. Cada uma dessas quatro grandes áreas, elas têm formas de se conduzir a pesquisa, metodologias de se conduzir a pesquisa, e são muito peculiares de cada uma delas. Nós temos um conjunto enorme de metodologias que são aceitas no meio acadêmico, não é uma única metodologia, então falar no singular é arriscadíssimo, tá? São como os instrumentos de uma orquestra, né? Imagina que cada metodologia é um instrumento de uma orquestra, e até mais, imaginem que cada metodologia é de fato um instrumento que foi desenvolvido, que foi pensado e que foi aceito academicamente, tá certo? Então estamos tratando especificamente de metodologias aceitas no mundo acadêmico. E, além disso, eu preciso deixar aqui então para vocês claro que vocês vão escolher esse instrumento, não é? E vão escolher esse instrumento com uma base um pouco intuitiva. Tá? Ninguém vai conhecer todas as metodologias, assim como nenhum músico conhece todos os instrumentos. O máximo que ele de repente vai conseguir é o seguinte: eu quero um instrumento de notas fixas, de teclado, eu quero um instrumento de cordas, eu quero um instrumento de sopro, eu quero um instrumento de percussão. E aí, imaginem quantos tipos de instrumento de percussão existe. Imaginem quantos tipos de instrumento de corda existe. Imaginem quantos tipos de instrumentos de teclado existem. Não é? E de sopro, então, nem se fala, né? Então, você não vai conseguir conhecer todos, você vai ter que escolher um deles para poder fazer o seu trabalho acontecer. E na medida em que você escolher um, que você acaba nutrindo uma paixão por aquele instrumento, você vai se aperfeiçoar cada vez mais nele. E essa é a ideia da metodologia. Então, do meu ponto de vista, que não é o ponto de vista mais comum, não é? Eu acredito que cada pessoa que quer ter uma história de pesquisa, ela deveria se especializar muito em uma metodologia, e as perguntas, as investigações que ela pretende fazer, ela deveria, do meu ponto de vista, criar as perguntas, criar as áreas de interesse baseadas nesse instrumento, não é, que ela escolheu, essa metodologia que ela escolheu. Tá certo? Eu, por exemplo, não faço pesquisas que envolvam elementos fortemente quantitativos. Tá? Eu não faço porque não quis me especializar em pesquisas que tenham base, vamos dizer assim, com números, com dados, vamos dizer assim, desse tipo. Então, eu não calculo, né? Mas eu posso trabalhar interpretando elementos estatísticos de outras pessoas, sem problema. Eu consigo fazer a interpretação, mas não é a minha especialidade trabalhar com estatística. Então, linhas de pesquisa que são fortemente estatísticas não batem comigo. Tá? Outra, eu gosto muito de pesquisa onde eu posso fazer isso dentro de um gabinete. Então, pesquisas que eu tenho que ficar no campo pesquisando, que eu tenho que me mudar para uma determinada comunidade ou ir para um determinado lugar, não é também a minha praia. E aí, com essas decisões, vamos dizer assim, a gente vai decidindo qual é a metodologia de pesquisa que a gente quer ter e quer seguir, tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Precisa ter uma metodologia fundamentada para se fazer trabalhos no meio acadêmico? Precisa. Precisa sim, porque se não for assim, fica uma coisa soltíssima, né? Quer dizer, você chega e você propaga certas conclusões para o meio onde você está, para o meio de pesquisa, para o meio acadêmico onde você está,
E baseado, e como é que você chegou nisso? Como é que você montou essa coisa, né? Baseado em que você fez uma bricolagem de diversas coisas e criou algo novo, você reinterpretou, você viu novas coisas, entende? Então, é a metodologia que vai nos dar o fundamento para a nossa criação, vai nos dar o fundamento para a nossa interpretação, para a nossa percepção de mundo, não é? E as metodologias, elas vão nos dar, de acordo com a metodologia, mais ou menos compreensão sobre determinados focos, determinados temas, tá? Então, se isso pudesse ser feito de qualquer jeito, como já foi na história, qualquer doido pode dizer que conseguiu qualquer coisa, né? E se não há um método, então aí pronto, aí surgem aquelas histórias doidas assim, não é? Olha, entra num campo da mística, né? Entra num campo da, 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 da criação. Não tem uma coisa que fundamente, né? E quem vai nos dar o fundamento da sua descoberta, do seu foco, do seu estudo, é exatamente a metodologia que foi aplicada e se ela foi bem aplicada. Então, as metodologias são importantes por isso. E elas têm um conjunto de procedimentos de como é que você chegou naquele caminho, para que se outra pessoa, e isso é muito legal, tá? É uma coisa de social, de coletivo. Então, a ideia da metodologia bem aplicada é que você entende que uma outra pessoa que vai usar esse mesmo percurso que você usou, essa mesma abordagem metodológica, tende a chegar a resultados, vamos dizer assim, que podem ou não ser os mesmos, mas que elas vai chegar em algum ponto, né? E vai chegar em algum ponto seguindo o mesmo caminho que você seguiu. Imagina um mapa, né, onde eu quero viajar daqui de Fortaleza para Porto Alegre. Eu sei que se eu pegar a BR-116 e não me desviar no caminho, não é? Se eu ficar sempre na BR-116, eu inevitavelmente vou chegar em Porto Alegre. O que eu vou ver na paisagem, o que eu vou descobrir nesse caminho, aí é um problema de para onde eu vou estar olhando, tá? Mas tem um caminho definido para chegar em Porto Alegre pela BR-116, de Fortaleza para Porto Alegre. Então, isso é o que a metodologia nos dá. Ela nos dá esse mapeamento, ela não vai dizer se você vai furar pneu, não vai dizer onde é que você vai parar, não vai dizer onde você vai se alimentar, nada disso. Mas ela vai dar esse caminho, né? Então, várias pessoas podem sair de Fortaleza pela BR-116, por exemplo, e chegar em Porto Alegre. Essa é que é a ideia da metodologia, né? Você tem um mapa, você tem uma forma de chegar lá. E aí, já partindo para uma conclusão dessa lembrança, né, para vocês, relativa ao nosso primeiro encontro, é a questão de que toda a metodologia, todo esse percurso que vai ser feito, tá, de acordo com a metodologia que você vai utilizar, você tem um conjunto de procedimentos, um algoritmo. Você tem assim uma ordem de como as coisas devem ser feitas, de como os materiais devem ser coletados, de como as informações devem ser registradas, de como tratar isso tudo. Então, esse conjunto de procedimentos, essa forma de fazer, vamos dizer assim, que vai efetivamente nos dar a espinha dorsal da metodologia que você está utilizando. Então, a espinha dorsal da metodologia que você vai utilizar, a forma do instrumento, né? Como é que se toca, como é que se pega esse instrumento que você resolveu tocar, né? Como é que se senta para tocar um piano, né? Como é que se posiciona para tocar um violino? Então, são essas coisas que esse conjunto de procedimentos vai dar e, né, exatamente ainda dentro da mesma analogia, ainda que eu entenda que as analogias contenham mais diferenças do que semelhanças, quando a ideia da analogia restrita, eu acredito que ajuda a gente a criar um quadro mental da situação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: claro que existe uma forma correta de sentar para tocar o piano, o violino, o tambor, o que for,
Mas aí vão começar a surgir pequenas variações possíveis, ou variações possíveis, onde você vai mostrar que, peraí, mas se eu me sentar mais assim no piano, se eu bater no tambor mais assim, mais assado, isso vai dar uma percussão, vai dar um som, vai dar uma estética, né, diferente para o processo. Então isso é possível também, não é? Não se apaga, vamos dizer assim, essa possibilidade. O que se tem aqui, esse conjunto de procedimentos, nos dá uma certa segurança de que aquilo que nós vamos compartilhar, tá, vai poder ser trabalhado por outra pessoa. Antigamente se falava assim, aquilo que foi dado vai poder ser repetido, né? Alguém vai poder fazer o mesmo percurso. Na minha linha de pensamento, nunca ninguém vai conseguir fazer o mesmo percurso, porque nesse percurso as minhas subjetividades estão inclusas e elas são minhas, elas são substantivas. Então, por mais que o fulano, o Beltrano, vá fazer exatamente o mesmo trabalho, com o mesmo grupo, a época, as experiências, a forma de se relacionar com as informações, essas subjetividades, essas coisas que não são mensuradas, vão acrescentar temperos diferentes, e nós sabemos que temperos diferentes podem gerar interpretações e resultados diferentes. Então, a ideia básica é essa, né? Por isso a importância de ter um método, tá? E por isso a importância de escrever bem escrito esse método, de você contar para outra pessoa como é que você fez, né? E principalmente você fazer esta coisa de uma maneira que seja eu diria assim, seja comum a uma coletividade, tá? Isso ajuda essa sociabilização, isso ajuda essa coletivização, né, do conhecimento, seja ele um conhecimento científico, artístico, filosófico ou teológico. Tá certo? Então, esse vídeo, vamos dizer assim, aglutina, não é, o que nós conversamos, vamos dizer assim, no nosso primeiro encontro, e a gente vai manter essa sequência, não é, daqui para frente, para que vocês possam ter, assim, como rememorar, né, como pensar sobre aquilo que está sendo falado, tá certo, durante esse semestre. Ok?